Salve, salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Sejam aí todos muito bem-vindos ao nosso canal do mano aqui do parceiraço DJ Cartoleiro, rodada 9 chegando. Mas ó, qual foi a sua pontuação na rodada 8 do Cartola FC? Nossa pontuação tá aí na telinha, fizemos aí 124,69, demos uma baita subida, né? Valorizamos bem, né? Ficamos muito acima da média dos cartoleiros. Resumidamente, muitos cartoleiros tiraram muita onda, pontuaram acima dos 100 pontos, porque foi uma rodada que o Fortaleza, digamos assim, ajudou e muito nós cartoleiros, beleza? Então foi uma rodada de pontuação muito alta, tá? Então fizemos aí 124, passamos dos 100 pontos, né? Rodadas anteriores também a gente já tinha conquistado pontuações acima dos 100 pontos, né? Então a gente está indo muito bem. Estamos numa sequência muito bacana, né? Mantendo uma regularidade boa. Lembrando, estamos apenas na rodada 8. Ainda tem muita rodada pela frente. Então, não fiquem preocupados, né? Para aquela rapaziada que não conseguiu fazer uma pontuação acima dos 100, né? Ficou na casa dos 70 pontos, 80. Temos muitas rodadas pela frente. Dá para recuperar. Mas o que importa é que esse time está ajudando a todos aí a mitarem e continuarem pontuando alto nas suas ligas, beleza? Então, ó, já chega dando like, compartilhando os nossos vídeos, tá? Que isso aí ajuda demais no crescimento do canal. Então, dê essa moral pro DJ, mexe o dedo no like, compartilhe os vídeos, para eu estar sempre aqui disponibilizando vídeos e ajudando vocês a mitarem nas suas respectivas ligas, beleza? Meus amigos, está aí a pontuação máxima, né? 124,69, altíssima pontuação, né? O nosso time fez. Nosso Lucero, que era o nosso banco de luxo, né? Que foi o culpado de fazer com que esse time subisse, né? A pontuação. Gabriel Brazão também teve um desempenho muito bacana, 14,10, né? E graças a Deus fizemos uma pontuação muito bacana, beleza? Tá aqui o meu Instagram, tá? É aqui que eu posto, né? Todo mundo já sabe que eu posto os meus times. Time valorização, tá aqui, ó. Time valorização, esse time aqui do canal do YouTube, que é o Solta o Som de Cartoleiro, tá? E eu posto aqui para vocês a pontuação dos dois times, né? Que é esse time aqui do canal do YouTube, que é o time aberto, que eu posto aqui para vocês no YouTube e disponibilizo lá no Instagram, aqui no Instagram. Tá aí na telinha. Esse time aí fez 124,69. Já chegamos aí a quase 670,66, tá? Boa pontuação. Patrimônio já está começando a ficar bacana. Porém, precisamos melhorar essa pontuação máxima aí de 679,66. Beleza? Foi o que eu falei. Rodada 8 ainda. Tem muita rodada pela frente. Tá? Então, a gente está numa situação interessante. Agora, aquela rapaziada que faz parte do nosso plano VIP tá tirando muita onda, soltando fogos, porque não foi uma pontuação, ou melhor, foi uma pontuação boa, fizemos aí 104,04, né? Esse time aí tinha, por exemplo, o Memphis Depay, ele perdeu o pênalti, tinha o Mateuzinho que foi expulso, tinha o William, o Wesley, lateral do Flamengo, que não jogou, e eu acho que o banco de luxo, o banco de reserva, não fez uma boa pontuação e não conseguimos estourar como todo mundo estourou aí. Fizemos aí, pessoal fazendo 130, 140, 150, 160. Fizemos 104,04. Porém, estamos com uma pontuação máxima muito boa, 733,26, tá? É uma pontuação muito bacana, estamos ali na briga. Então, rapaziada que quer ter informações, dicas, né? Saber tudo sobre esse time, clique no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo e venha fazer parte do plano VIP do DJ para você continuar a mitar nas suas ligas. Valeu? Não marque bobeira, clique no link e só vem ser sócio lá no plano VIP DJ e meu parceiro Catazinho, que também arrebentou. O nosso time do sócio lá fez uma pontuação, se eu não me engano, fez 100,
agora não me lembro, acho que 140 e pouco, agora não me lembro a pontuação. Que lá no plano de sócio tem um time que monta eu e o Catazinho, tem esse time aqui, Mixagem DJ Cartoleiro, que só eu monto, e tem um time que o Catazinho monta, tá? Então são 3 times de Liga Clássica, analisado, estudado, prontinho para vocês olharem, copiarem, fazerem o que vocês quiserem. Além dos times, tem um material completo, com muitas informações, análise de arbitragem, quem bate pênalti, quem não bate, quem cede, quem não cede, enfim, uma variedade de material, juntamente com os 3 times prontinho para vocês, beleza? Então, ó, clica no link e venha fazer parte do plano de sócio DJ e Catazinho, beleza? Rapaziada, sem mais delongas, vamos começar aqui a montar um time para a rodada 9 do Campeonato Brasileiro. Vamos vender aqui esse time, né? Olha aí o nosso time aí, ó. Luciano, que era o banco de luxo, né? O Marlon negativou. Não, fez um pouquinho, né? O Rubens pontuou bem, o Sacha pontuou bem, e o Jesus pontuou bem, né? Então, graças a Deus, nós fizemos 123,05, beleza? Então, vamos vender esse time aqui rapidinho, né? E vamos ao que interessa. Rodada 9. Vamos primeiro pegar aqui o escala 10, para vocês verem os goleiros que cedem pontuação, né? Os goleiros do Sport vêm cedendo pontuação pra caramba para os seus adversários. O Fortaleza também cede, o Santos também cede, né? O Ceará conquista também boa pontuação, né? Então vamos aqui. Goleiros para a rodada, né? Primeiro, vamos rapidinho aqui passar os duelos, né? Dessa rodada. Aqui, ó, Ceará e muitos clássicos, né? Para a rodada 9, muitos clássicos. É uma rodada que a gente tem que analisar com carinho, porque muitos clássicos, né? Jogos difíceis na rodada 9. E é isso, vamos lá. Ceará Sport, Vasco e Fortaleza, São Paulo e Grêmio, Corinthians e Santos, Juventude e Fluminense, Bahia e Vitória, Red Bull Bragantino e Palmeiras, Flamengo e Botafogo, Internacional e Mirassol, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Esses serão os jogos da rodada 9 do Brasileirão Cartola FC. Vamos focar aqui. Eu acho que jogos que nós, cartoleiros, vamos tentar focar um pouquinho nessa rodada 9. O jogo do Ceará contra o Sport, eu acho uma rodada interessante, válida para a gente analisar com carinho, principalmente os jogadores do Ceará, como Pedro Raul, por exemplo, que vem tendo uma temporada, iniciou bem, né? Vem fazendo os gols, e vai enfrentar uma equipe que está muito ruim, né? Vem perdendo, levando bastante gols. Então a gente tem aí o Pedro Raul, que pode ser uma baita opção para a rodada. O Fernando Miguel, talvez, como goleiro, no possível SG também pode ser uma boa opção. Lucas Mugni correndo por fora, custa baratinho, pode ser um diferencial no seu time, beleza? Então, peças interessantes do time do Ceará. Vasco e Fortaleza. O Vasco está muito mal das pernas também, vem apresentando um campeonato muito abaixo, vai receber o Fortaleza. Fernando Diniz vai estrear no Brasileiro, talvez o time venha modificado, né? Ainda não tem tempo hábil para colocar naquele estilo do Diniz, porém o Vasco jogando no São Januário é um time forte, um time chato de ser vencido lá dentro, tá? Quando o Vasco visita, é um Deus nos acuda, mas quando joga no São Januário já é diferente, né? O estilo de jogo, né? A torcida apoia, chega junto, então é um time difícil de ser batido, o Vasco, né? Mesmo vem tendo um desempenho ruim, mas a gente tem que falar que realmente o Vasco jogando em São Januário é um time chato. Temos aí o Verratti, que no momento ruim do Vasco ele tá fazendo os golzinhos dele, né? Temos aí o Paulo Henrique também, que é um baita de um lateral, né? Para Cartola, pontua muito bem. Do lado do Fortaleza, temos o Luciano, que arrebentou nessa rodada, temos o Pochettino, temos opções interessantes para a gente olhar com carinho nessa rodada. São Paulo e Grêmio, São Paulo jogando em casa, o Grêmio também não consegue fazer gols, né, visitando seus adversários. Não está desempenhando bom papel ainda o Grêmio. O São Paulo é bem favorito a vencer, né? Esse duelo. Tem um Ferreirinha que precisa chegar na casa dos 10 gols para fazer o Neto, né,
botar a Tanguinha lá no programa, enfim. Então o Ferreirinha pode ser uma opção interessante, a volta do Oscar também. Temos Lucas Moura, também está voltando aí. Temos boas opções a favor do São Paulo. Corinthians e Santos. Santos na zona de rebaixamento, não consegue vencer, né? Jogando mal pra caramba, não está desempenhando um bom papel, trocou de treinador e as coisas não funcionam, não andam. E vai enfrentar um Corinthians no seu campo, né? O Corinthians em casa é um time chato também de ser batido. E tem o Yuri Alberto tá numa fase espetacular, Depay está numa fase espetacular, né? Então aí temos jogadores aqui que podem estar no seu time e mitar mais uma vez, que acho que é uma oportunidade que essa rodada 9 vai dar para os cartoleiros de ter jogadores que talvez mitem bem alto, né? Faça uma pontuação bem gigantesca, né? Se o Santos não apresentar um futebol interessante, Depay vai arrebentar, o Yuri Alberto vai arrebentar. Então fiquem ligadinhos nesse jogo aí, porque é um jogo que é muito favorito o Corinthians. Juventude Fluminense, né? O Juventude só leva goleada, vem levando goleada atrás de goleada. Se bem que na sua casa é um time chato também. O Fluminense não vem desempenhando um bom papel, né? Fez um jogo até que interessante com o Atlético Mineiro lá e acabou perdendo com um gol no finalzinho, assistência de Hulk. E é um jogo que cai entre nós, talvez um Arias ali, né? Um John Arias contra um Juventude que vem levando gol toda a rodada. Mas eu não vou olhar tanto com carinho para esse duelo, não. Bahia e Vitória. Aí sim, Bahia e Vitória, clássico. E o Vitória também não tá lá essas coisas. E o Bahia tá jogando bonitinho, jogando certinho. Temos aí o Lúcio Rodrigues, temos o Eric Pulga, que vem fazendo uma temporada muito bacana, né? E pode ser um diferencial nessa rodada. Real, Bragantino e Palmeiras. O Bragantino também vem jogando bonitinho, levando poucos gols. Faz poucos gols, né? Mas tá jogando bonitinho, jogando certinho. Temos o Ninho Capixaba, que fora de casa e dentro de casa consegue pontuar muito bem. Temos o John também, que tem muita média básica. Temos o Eduardo Sacha, que vem fazendo seus golzinhos, mas não vai enfrentar qualquer equipe, né? Vai enfrentar um Palmeiras que também está jogando muito bem, vencendo suas partidas. Vitor Roque voltou a fazer gol. Temos o Estevão, que está jogando demais. Temos o Facundo Torres também, Piquerez, que a cada rodada vem fazendo altíssimas pontuações. Quando a gente acha que ele não vai pontuar, ele vai pontua muito bem. O Piquerez. O Giai também, muito boa opção. O Everton, goleiro do Palmeiras, que fora ou dentro de casa continua fazendo uma regularidade boa de pontuação. Então temos peças aí para a gente olhar com carinho. Flamengo e Botafogo, hein? Clássico aqui no Rio de Janeiro, ó. Pedrão com certeza vai estar em 1 milhão de times, assim como De Arrascaeta, né? Todo gol mete seu gol, né? Todo gol, todo jogo vem fazendo seus golzinhos. Mas do outro lado tem um Cuiabano que tá jogando bem pra caramba. Temos o Igor Jesus, que tem muita média básica. É um jogo que eu acho que os goleiros vão mitar. Tanto o Rossi como o John, eu acho que são dois goleiros aí que vão fazer boas pontuações nesse clássico, que tudo pode acontecer. Beleza? Internacional e Mirassol também, acho que o Internacional vence esse jogo. Né? Deu uma caída um pouquinho Internacional, mas perdeu o Botafogo porque não entrou com seu time titular. Acho que se tivesse entrado com o time titular, talvez o resultado seria outro, um empate, ou perderia de pouco, digamos assim. Mas eu acho que aqui, ó, o Internacional é muito favorito, né, para vencer esse jogo, esse duelo. Alan Patrick, monstro cartola, né? O Wesley também vem jogando muito bem, Bernabé e o Aguirre, os dois laterais, todo mundo já sabe que tem muito potencial, né? Então é um jogo que eu aposto minhas fichas no Internacional, beleza? Cruzeiro e Atlético, clássico lá em Belo Horizonte. Kaique Jorge jogando demais, pontuando muito bem. O Hulk também voltou a fazer suas pontuações. Gustavo Scarpa, Matheus Pereira. Aqui a gente tem uma variedade boa de opções para a gente colocar, pelo menos do meio para frente, porque acho que na parte defensiva a gente pode correr um pouquinho de risco. Se bem que tem o Rubens aqui que tem muita média básica, o Kaique também que tem muita média básica, né? Então pode ser um jogo interessante com relação às médias básicas dos jogadores, beleza? Então, sem mais, já falei muito. Vamos tentar montar um time aqui, esboço, um time rascunho para essa rodada de número 9, beleza? Goleiros para essa rodada. O Everton do Palmeiras, para mim, é uma baita opção. Vamos pegar aqui dos mais baratinhos para cima. Ó, Anthony é uma boa opção contra o Mirassol. Ó.
precisa de... Tá negativo aqui para valorizar, então o Antony acho que vai estar em uma opção de time, boa opção para a rodada. Fernando Miguel também do Ceará contra um Sport que está jogando nada, boa opção também, Fernando Miguel para essa rodada. Ó. Vem pontuando muito bem, nos últimos 4 jogos dele pontuou muito bem, né? Última rodada ele fez 6,80. Fernando Miguel. Temos aí o Gabriel Brazão jogando. Não, o Gabriel Brazão acho que é perigo para essa rodada, porque vai enfrentar um Corinthians, né? Então eu não indicaria o Gabriel Brazão nessa rodada. Marcos Felipe, sim, uma boa opção, precisa de pouco para valorizar. Não negativou ainda. Vem fazendo boas pontuações, né? O Marcos Felipe. Hugo Souza também, pensando no possível SG, ele pode ser uma opção interessante. Mas que eu posso estar indicando. O Rossi do Flamengo também, que está numa fase muito boa, fazendo boas defesas. O Rossi fez 15,40 na rodada 7, né? E na última rodada agora fez 6,59. Então o Rossi tem muito potencial para estar pontuando bem nessa rodada também, assim como o Everton do Palmeiras. Mas por enquanto, meu goleiro vai ser o Antony. Valeu? Antony do Internacional. Laterais para rodada. Bernabé, excelente opção para rodada, tá? Joga demais, tem muito potencial, não preciso ficar falando dele. Piquerez também, fora de casa ou dentro de casa, está destruindo aí. Olha aí as pontuações do Piquerez. Vai enfrentar uma equipe agora difícil, né? Que está jogando certinha, bonitinha, mas mesmo assim o Piquerez está arrebentando no Cartola. Boa opção para rodada. Assim como o Paulo Henrique também, do Vasco, né? O Vasco não está jogando um bom momento, mas foi o que eu falei. Em São Januário as coisas costumam funcionar diferente. E o Paulo Henrique tem um potencial muito interessante para pontuar no Cartola. Boa opção para a rodada. Escobar do Santos, mesmo aqui. Olha como é que ele é monstro, gente. O Escobar, altíssimas pontuações, né? O Escobar do Santos, então com certeza é uma boa opção para a rodada também, assim como o Wesley do Flamengo também. Boa opção nessa rodada contra o Botafogo clássico, né? Interessante. Cuiabano. Temos muitas opções interessantes, né? Ayrton Lucas, Cuiabano, Giai do Palmeiras, Mateuzinho do Corinthians também, boa opção para a rodada. Agora vamos dar uma olhadinha aqui nos jogadores que mais cedem. Lateral esquerda e direita. O time que mais cedem. Olha aqui, ó. O Santos cede bastante pontuação. O Santos. Olha aqui, ó. O Matheus Bahia fez 10 pontos, né? O Marlon fez 8,70. O Juninho fez 5,5. Olha aqui o Sport, ó. Kaique Bruno fez 8,7. Gabriel Fuentes fez 7,5. Então são times que cedem pontuações. O Corinthians e o Ceará conquista muito. Olha o que o Ceará jogando em casa. Olha aqui, ó. Matheus Bahia. Olha o tanto que ele conquistou jogando em casa. 10 pontos. Olha aqui, ó. 5, 12, 20. Lá, o Nicolas e o Matheus Bahia. Tá? E o lateral esquerdo, o Nicolas e o Matheus Bahia também. Então, é um time que conquista muito pontuação com laterais e vai enfrentar uma equipe que cede bastante. Tá? Pelo lado direito, o Fluminense cede pontuação, porém vai enfrentar uma equipe que está muito mal das pernas. Fortaleza cede pontuação, né? E olha aqui, ó. Puma Rodrigues joga por esse lado. Deixa eu ver o Fortaleza aqui. Ó, cede 4,6. Foi o que eu falei do Paulo Henrique, ó. Olha o Lucas Piton aqui, ó. Lucas Piton e o Vitor Hugo. O Paulo Henrique não tem jogado, não? Cadê? É esse lado aqui o Paulo Henrique, né? O Paulo Henrique 6,20 aqui. 3,70 aqui. Olha o Vitória, olha o Bahia quanto conquista aqui o Bahia, ó. O Bahia conquistou aqui com Gilberto, fez 6,20. E já na lateral esquerda, o Bahia, com esse mito aqui, ó. Luciano Juba e Iago. Aqui, ó. 12,50. Aqui, ó. 6,40. Então, vai enfrentar uma equipe que cede pontuação para o adversário. Então, Bahia, Ceará, Flamengo, o Cruzeiro também, ó. Cruzeiro contra o Atlético Mineiro. Aqui, ó. Olha o tanto de pontuação que o Kaique Bruno conquista jogando em casa. Então é um jogador que tem muito potencial, né? Aqui, ó, Bahia. Então vamos lá. O que eu posso estar pensando em colocar aqui, ó? Eu acho que o lateral do Vitória do Bahia pode ser uma boa opção. Lateral do Ceará também pode ser uma boa opção. Aqui, ó, Matheus Bahia.
Matheus Bahia, olha só. Matheus Bahia. Então vamos fazer o seguinte. Vou seguir aqui. Olha o Matheus Bahia aí. 13, 12 e 8. Vai jogar contra uma equipe que cede bastante pontuação. Então, ó, vamos marcar o Matheus Bahia aqui, pelo menos por enquanto, tá? Vamos marcar o Matheus Bahia. Uma outra opção aqui, ó. Olha o Bragantino aqui, ó. Juninho Capixaba. 10 pontos. 5,5. Juninho Capixaba tem muito potencial. Contra o Palmeiras também, que também cede pontuação. Palmeiras. Cede bem pontuação. Palmeiras. Mas quem que cede pontuação aqui? Ó, Palmeiras, Vitória, Botafogo. Vamos lá. Vamos botar aqui, ó. Vamos subir aqui, ó. O Bernabé contra... Deixa eu ver aqui o Inter. Deixa eu ver o Inter aqui. Inter. Não conquista tanto, né? Mas o engraçado é que tem laterais que tem muito potencial. Ó, o Bernabé, 3,1. Né? Mirassol. Até que cede um bocadinho à toa. Aqui, ó. O Juninho Capixaba fez 10,10 pontos jogando pelo lado esquerdo. E no lado direito, o Internacional, aqui, ó. Aguirre, 6,7, 12,90. O Aguirre, então, pode ser uma opção interessante, né? Mesmo não cedendo tanto assim, o Aguirre pode ser uma opção interessante, né? Então, assim, pensando num jogo seguro, se bem que o Mirassol vem fazendo um desempenho interessante, mas eu acho que o Inter em casa é muito forte. É um time que tem uma defesa muito sólida. Apesar de ter tomado uma goleada, foi o que eu falei, o Inter jogou com o time reserva, né? Time misto reserva, não foi com os titulares. Então eu acho que o Bernabé e o Aguirre são ótimas opções para essa rodada. Lembrando, temos o Luciano Juba, temos o Kaique Bruno, temos o Giai, temos o Cuiabano, temos muitos jogadores com muito potencial para essa rodada, quando a gente fala de lateral. Mas por enquanto, eu vou de Aguirre contra o Mirassol, tá? E eu vou de Matheus Bahia. Pelo que as estatísticas mostram pra gente, por enquanto eu tô indo com essa dupla aqui na lateral. Zagueiros, vamos lá. Zagueiros. Zagueiros que cedem pontuação. Vitória cede bastante. Fluminense também cede. Sport também cede. Santos também cede. Tá? Ó, o Flamengo conquista. O Ceará conquista. E o Sport cede bastante. Bahia conquista. Então vamos aqui, ó. Ceará, Flamengo, Internacional também conquista pontuação, né? Pode ser uma opção interessante. Então vamos lá. Outras opções interessantes para vocês. Pedro Henrique, do Bragantino, não negativou ainda, vem fazendo boas pontuações. O Bragantino em casa é um time muito forte. Vitão, do Internacional também, precisa de pouco para valorizar. Vidalva também tem potencial e tem média básica o Vidalva. Léo Ortiz do Flamengo, um time também chato, Léo Ortiz. E o Botafogo, se não me engano, vai ter alguns desfalques do Botafogo, né? Deixa eu ver aqui, ó. O Botafogo vai ter alguns desfalques interessantes nesse duelo contra o Flamengo, ó. Vou botar aqui Botafogo. Ó. Bastos, Alexander Barbosa tá fora, Savarino tá fora, Mastriani e Matheus Martins, ó. Alexander Barbosa titular tá fora e Matheus Martins entra todo o jogo. Então, pensando num duelo difícil, né? Vamos voltar aqui. O Léo Ortiz pode ser uma opção interessante nessa rodada contra o Botafogo. Beleza? Kaká do Corinthians também pode ser uma opção interessante. Fez gol nessa rodada contra o Santos, não tá jogando nada. Eu acho que aqui, ó. Deixa eu ver aqui de novo. O Ceará.
Ó, o Ceará conquista com o zagueiro. O Ceará vem conquistando boa pontuação com o zagueiro. Flamengo também, Cruzeiro também. Então, pelo menos por enquanto, o William Machado é uma boa opção aqui, ó. Mas eu não quero dobrar. Então vamos botar aqui, ó, o Léo Ortiz. Léo Ortiz vai estar nesse time. E essa outra opção, que eu posso colocar aqui nessa outra opção? Ó, o Ferrarese também pode ser uma opção, mas não tá. Kaká pensando no possível SG pode ser uma boa opção. Pensando no possível SG. Santiago Minas também contra o Vitória. Olha aqui o Santiago Minas, ó. Deixa eu ver aqui o negócio aqui. Zagueiros. Ó, o Vitória é o time que mais cede pontuação para zagueiro. Então, Santiago Minas vai estar aqui nesse time. E fechamos assim a nossa parte defensiva, tá? Com Antony, Matheus Bahia, Léo Ortiz, Santiago Mingo, Santiago Minas, Santiago Mingo e Aguirre. Meio de campo. Vou fazer o seguinte, já vou marcar o Arrascaeta aqui, nesse meio de campo. Eu acho que eu vou marcar o Matheus Pereira, porque tá jogando muito bem o Matheus Pereira. Olha aqui, rodada 8, 7, 6 e 5. Rodada 5, 5,28, 9,60, 9,20, 25,60. Então, tem muita média básica e fez gol, 2 gols na última rodada o Matheus Pereira, né? Tá com uma fase muito boa o Matheus Pereira jogando. Mas vamos olhar aqui o escala 10, pra gente ver o time que mais cede para meia. Aqui, ó. Sport, Fluminense, Mirassol cede um bocadinho e o Internacional conquista um bocadinho, beleza? Então, ó, sem mais delongas, Inter conquista, Flamengo conquista, ó, Cruzeiro. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Matheus Pereira, Arrascaeta e Alan Patrick. Simples assim. Não vamos inventar, né, gente? Matheus Pereira, Alan Patrick e Arrascaeta, os 3 mitos do Cartola. Lá na frente, também Pedro, não podemos inventar, mas temos o Verratti, que está numa fase sensacional, 4 gols no campeonato, o Verratti. O Carlos Jorge é outro monstro, que está jogando muito, né? Vamos ver aqui a zaga do Atlético Mineiro. Aqui, ó. Atlético Mineiro, 7 pontuação. A zaga, aqui, ó. Olha aí, ó. Não, isso aqui, não é, isso aqui é o... Isso aqui é o Santos, cadê o Atlético Mineiro? Não cede tanto assim, mas o Cruzeiro conquista. Mas vamos voltar aqui. Olha a quantidade de jogadores que a gente tem de atacante. Caio Jorge, Hulk, Igor Jesus, Wesley, Yuri Alberto, Vitor Roque. Cara, a gente tem muitas opções. Ferreira, Estevam, Júnior Santos, que voltou a jogar, né? E fez um gol na última rodada. Cara, a gente tem uma baita opção, muitas opções para essa rodada quando a gente fala de atacante. Então vamos lá. O Yuri Alberto tem que estar nesse time, tá? Eu acho que a dobradinha Yuri Alberto e Memphis é uma baita opção, tá? O Santos não está jogando nada e pode ser um diferencial em tanto, né? Fazer uma dobra aí, Yuri Alberto e Memphis, Memphis e Yuri. Porém, a gente tem aí o Pedro Raul com o Sport, pode ser um diferencial. A gente tem aí esse rapazinho aqui, ó, que pode ser um diferencial. O Ferreira do São Paulo pode ser um diferencial na rodada. 3 gols já tem o Ferreira, né? Pode ser um diferencial. Vamos ver aqui. O time que mais cede gol para atacante: Sport, Santos, Mirassol, né? Mirassol, Santos e Sport. Sport, Santos e Mirassol. Então, aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Sport, Santos e Mirassol.
Yuri Alberto, Pedro. Pode ser o Wesley do Internacional, pode ser uma opção interessante. Wesley. Pode ser uma opção interessante. Vamos ver aqui o provável. Se bem que a gente não pode se basear nisso aqui porque está acontecendo muitos jogos aí, Sul-Americana, Libertadores, a gente não sabe de fato quais são os times que vão se jogar na rodada 9, quais jogadores que vão jogar. Porém, vamos nos basear com o que a gente tem. Temos o Luca, Alan Patrick, o Wesley e Bruno Tabata. Tá? Então vamos botar aqui na frente o Wesley, pelo menos por enquanto. Né? Vamos botar o Wesley e o capitão, perdão, o técnico pode ser o técnico Dorival Júnior, pode ser uma opção interessante. Roger Machado pode ser uma opção interessante. Vou de Roger Machado. Tá? Roger Machado. Capitão, quem vai ser? Pode ser. Vamos botar o Yuri Alberto, pelo menos por enquanto. E o nosso banco de luxo? Nosso banco de luxo vai ser quem? Ah, temos o Pedro Raul. Temos o Júnior Santos, Estevam, Ferreira, Vitor Roque. Tá fazendo gol pra caramba o Vitor Roque já, em 2 gols nos últimos 2 jogos. Vou botar aqui o Pedro Raul no banco de luxo, tá? Pelo menos por enquanto. Vamos montar um banquinho aqui rapidinho, ó. Arias, Gustavo Scarpa, Richard Rios, Sérgio Oliveira, De La Cruz, Lucas Sacha, Rubens, Eric. Temos opções boas também com o banco de luxo, hein? John, Felipe Anderson. Vamos botar aqui o... Vamos botar o Arias no banco de luxo. Zagueiro. Eu posso colocar aqui na zaga, hein? Eita, Lelê. Vou botar o Freitas do Fluminense, pelo menos por enquanto. Tá, gente? Isso aqui é um time rascunho, um time esboço. Lateral. Natanael, pode ser uma opção interessante. Igor Serrote. Ansleri, do Corinthians. E o goleiro, a gente pode fazer um anti negativo aqui. Só para a gente escalar o goleiro. Vamos filtrar aqui, tirar dos prováveis. Vamos descer aqui, ó. Pronto. Marcelo Lomba, fazendo aqui o anti-negativo, tá? E o nosso goleiro titular vai ser o Antony. Capitão Yuri Alberto. E o reserva de luxo vai ser o Pedro Raul. Confirmando a escalação, nosso time ficou assim, ó. Antony no gol, no banco de reserva. Matheus Bahia, Aguirre nas laterais. Léo Ortiz e Santiago Mingo, a dupla de zagueiros. Arrascaeta, Matheus Pereira e Alan Patrick. Pedro, Yuri Alberto e Wesley. Nosso técnico é o Roger Machado. Nosso time custou 142,44 cartoletas. Rapaziada, tá aí para vocês. Time esboçado, time rascunho. Lembrando que as atualizações eu sempre faço aqui no Instagram, tanto no feed como nos stories. Então, você que não me segue aqui no Instagram, @DJ Cartoleiro. Valeu? Então, rapaziada, é isso. Tamo junto. Forte abraço para vocês e boa sorte na rodada. Valeu? Fui. Tamo junto.